Meu nome é Ellen e, desde muito cedo, aprendi que o mundo não oferecia nada de graça. Cresci em uma pequena casa, com pais trabalhadores que me ensinaram que esforço era a única moeda verdadeira da vida. Enquanto outras meninas sonhavam com festas luxuosas e vestidos caros, eu sonhava com cadernos novos, livros de desenho e a chance de ver meus projetos arquitetônicos ganharem forma. Passei noites inteiras estudando à luz de uma luminária barata, rabiscando plantas e sonhando com edifícios que talvez nunca tivesse a chance de construir. Mas a fé no meu próprio talento nunca me abandonou. Quando finalmente entrei na faculdade de arquitetura, foi como atravessar uma porta para um novo universo. Eu me sentia pequena diante de colegas que tinham tudo, recursos, contatos e famílias influentes. Eu só tinha minha determinação. Trabalhei em 2 estágios ao mesmo tempo, vendi projetos simples para juntar dinheiro e, pouco a pouco, construí uma reputação de alguém criativa e incansável. Aos 27 anos, tinha meu próprio escritório, ainda modesto, mas cheio de perspectivas. Cada parede que eu projetava era um pedaço da minha história, um lembrete de que não importava de onde eu vinha, mas sim até onde eu estava disposta a chegar. Foi nesse caminho de luta que conheci Arthur. Eu o vi pela primeira vez em um congresso sobre inovação em saúde, onde apresentei um projeto de hospital sustentável. Eu estava nervosa, com as mãos trêmulas, mas disfarçando com um sorriso seguro. Quando desci do palco, alguém me estendeu a mão. Ele era alto, de olhos firmes e um tom de voz que transmitia serenidade. Parabéns pela apresentação. Foi inspirador ver alguém tão jovem com uma visão tão madura. Aquela frase ficou ecoando em minha mente. Arthur não era apenas mais um médico renomado, havia nele uma gentileza que eu não costumava encontrar. Conversamos naquela noite como se nos conhecêssemos há anos. Ele falava com paixão sobre sua profissão, sobre a vida nos plantões, sobre como via a medicina como um chamado, não apenas uma carreira. Eu, fascinada, compartilhava meus sonhos de transformar cidades e criar espaços que unissem beleza e funcionalidade. Nos dias seguintes, continuamos nos falando, e logo percebi que havia encontrado alguém que não apenas me ouvia, mas me entendia. Arthur fazia questão de aparecer no meu escritório, mesmo cansado após longos turnos, apenas para me ver sorrir. Ele me dizia: eu posso estar exausto, mas você me devolve a energia que o hospital tira de mim. Eu ria, mas no fundo acreditava em cada palavra. Era como se finalmente tivesse encontrado alguém que via em mim mais do que apenas uma arquiteta batalhadora, que ele via uma parceira de vida. Mas ao lado dele, vinha um peso que eu não esperava carregar: sua família. Conheci Viviane, sua mãe, em um jantar aparentemente cordial. Ela me recebeu com um sorriso estudado, daqueles que nunca chegam aos olhos. Então, você é a famosa Ellen. Arthur fala muito de você. A frase, dita em tom doce, tinha algo escondido, como uma ponta de ironia que só eu percebia. Durante todo o jantar, ela me observava como quem avalia uma peça de arte, procurando defeitos invisíveis para apontar depois. Bianca, a irmã de Arthur, foi ainda mais direta. Você é arquiteta? Que interessante, eu sempre achei essa carreira meio instável. Deve ser difícil se sustentar com isso. O silêncio que se seguiu foi sufocante, mas eu apenas sorri e respondi com calma: instável é para quem não tem disciplina. Eu nunca deixei nada me impedir. Arthur me olhou com orgulho, mas percebi que Bianca não estava interessada em respostas, que ela apenas queria deixar claro que, para ela, eu não pertencia àquele círculo. A partir daquele dia, entendi que ser aceita por eles seria uma batalha constante. Cada encontro era um teste de paciência. Viviane sempre fazia questão de contar histórias de famílias ricas e amigas influentes, como se quisesse lembrar-me da distância que nos separava. Bianca, por sua vez, lançava olhares de desprezo e comentários venenosos disfarçados de brincadeira. Arthur, apesar de perceber, raramente enfrentava a mãe e a irmã. Ele acreditava que dera apenas o jeito delas, mas eu sabia que havia algo mais profundo: rejeição pura, fria e calculada. Ainda assim, eu não desistia. Arthur valia cada desconforto que eu enfrentava. Ele era o homem que me fazia acreditar no futuro, e eu acreditava que,
com o tempo, Viviane e Bianca entenderiam quem eu realmente era. Eu pensava que bastava provar meu valor, mostrar que eu estava ali não para tirar, mas para somar. Naquele início, o que eu via era apenas uma barreira de orgulho e desdém, algo que talvez o tempo pudesse dissolver. Mas, no fundo, um pressentimento começava a se formar, um sussurro incômodo de que aquela família não estava apenas me rejeitando, estavam planejando usar minha bondade como arma contra mim. E, quando percebi isso, já era tarde demais. Eu sempre soube que as diferenças entre mim e a família de Arthur não eram apenas de personalidade, mas de mundos completamente distintos. Enquanto eu cresci em um lar onde cada conquista era fruto de esforço, eles viviam em uma redoma de luxo e aparência, como se o valor das pessoas estivesse atrelado ao dinheiro que carregavam no bolso. E foi justamente essa mentalidade que moldou cada interação deles comigo. Lembro-me de um domingo em que Arthur insistiu para que fossemos almoçar na casa de sua mãe. Eu já conhecia a atenção que me esperava, mas cedi porque queria acreditar que, se me mostrasse presente, as coisas poderiam mudar. A mansão de Viviane era imponente, decorada como um catálogo de revista. Cada quadro, cada peça de porcelana, parecia estar estrategicamente posicionada para gritar status. Quando entrei, ouvi sua voz carregada de falsa hospitalidade. Ellen, querida, que bom que você veio. Sinta-se em casa. Senti na pele que aquelas palavras eram apenas parte de um protocolo. Na mesa de jantar, os detalhes eram impecáveis, talheres de prata, taças de cristal e pratos dispostos como em um banquete real. Bianca entrou atrasada, como sempre, desfilando em um vestido caríssimo, e ao me ver lançou um olhar de desprezo, rápido, mas suficiente para me lembrar que, para ela, eu nunca seria digna de estar ali. Enquanto serviam a comida, começaram os comentários sutis, mas cortantes. Você ainda está com aquele escritório pequeno, não é, Ellen? Perguntou Viviane, mexendo o vinho na taça com desinteresse. Eu respondi com serenidade, sim, mas já conseguimos contratos importantes, estou muito feliz com o crescimento. Ela sorriu, mas não era um sorriso de apoio. Era aquele sorriso que diz, não importa o quanto você tente, nunca será suficiente. Bianca, então, completou com sua típica arrogância, é admirável, claro. Mas imagino que a pressão de manter algo assim deva ser enorme. Eu, por exemplo, não conseguiria viver sem a segurança que a mamãe sempre nos deu. A provocação estava clara, e Arthur tentou mudar de assunto, mas percebi o desconforto dele. Eu apenas respirei fundo, porque responder à altura não mudaria nada. As conversas seguiam sempre no mesmo tom. Eles falavam de viagens internacionais, investimentos milionários, festas com políticos e empresários. Eu era uma espectadora, tentando encontrar brechas para me encaixar, mas era impossível ignorar como me deixavam de fora. Quando eu tentava falar sobre algum projeto, Bianca me interrompia para comentar sobre vestidos de grife ou sobre a próxima festa em que estaria. Viviane apenas observava, com aquele olhar clínico de quem estuda cada movimento, cada palavra, à procura de fraquezas. Depois daquele almoço, senti o peso do que enfrentava. Eu não estava lidando apenas com uma sogra exigente ou uma cunhada mimada. Era um campo de batalha em que eu era o alvo principal. Eles não se contentavam em me rejeitar, precisavam me lembrar disso a cada gesto, a cada palavra. Arthur dizia que era apenas questão de tempo até elas me aceitarem, mas no fundo eu sabia que aquilo não era uma fase, era um padrão. Eu não queria desistir. Estava determinada a mostrar que não era apenas a esposa do médico, mas uma mulher com valor próprio. Só que, quanto mais tentava, mais me deixavam claro que para aquela família eu não passava de uma intrusa. Mal sabia eu que aquele desprezo ainda se transformaria em algo muito pior, uma estratégia fria para me usar da forma mais cruel possível. Naquela noite, o jantar parecia seguir o mesmo roteiro de sempre, a mansão de Viviane iluminada, convidados importantes desfilando pelas salas, e eu me esforçando para não me sentir deslocada. Arthur segurava minha mão com firmeza, tentando me transmitir segurança, mas eu já conhecia o peso daqueles olhares. Foi entre uma taça de vinho e outra que Viviane, com sua voz doce demais para ser sincera, lançou a proposta que mudaria o rumo de tudo. Ellen, você sabe o quanto Bianca é especial para mim,
começou ela, ajeitando-se na cadeira com a postura impecável de quem se prepara para dar um golpe certeiro. O casamento dela precisa ser perfeito, à altura do nome da nossa família. Mas, como você deve imaginar, todos os detalhes exigem um investimento alto. Ela me olhou nos olhos com intensidade, enquanto seus dedos tamborilavam levemente sobre a mesa. Você, como mulher inteligente e independente, poderia nos ajudar nisso. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu senti os olhares se voltarem para mim, como se estivessem esperando que eu assinasse um contrato invisível ali mesmo. Bianca, ao meu lado, sorriu com superioridade e acrescentou: seria tão significativo para mim saber que você apoia o meu momento mais importante. Afinal, agora somos praticamente irmãs. Arthur franziu a testa, claramente desconfortável. Mãe, isso não é justo. O casamento é da Bianca, ela e Ricardo deveriam se organizar. Mas Viviane o interrompeu com elegância calculada: Arthur, não seja ingênuo. Todos aqui sabemos que Ellen é uma mulher de recursos. Esse gesto mostraria o quanto ela deseja o bem da nossa família. Eu fiquei imóvel por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. Eu poderia ter dito não, poderia ter me levantado e ido embora. Mas o olhar de desafio de Bianca e o sorriso manipulador de Viviane me atingiram como facas. Eu sabia que, se recusasse, me pintariam como egoísta, alguém que não queria participar da felicidade de Arthur e de sua irmã. Respirei fundo, sorri de maneira contida e respondi: claro, se for importante para vocês, posso ajudar. A mudança foi imediata. Viviane relaxou os ombros, satisfeita com minha submissão. Bianca suspirou, como se tivesse certeza de que tudo sairia exatamente como planejava. Arthur apertou minha mão debaixo da mesa, tentando me transmitir apoio, mas havia um quê de preocupação em seus olhos. Nos dias seguintes, o que parecia ser apenas uma contribuição simbólica se transformou em uma avalanche. Começou com a decoração, depois o buffet, seguido pela música, as flores e até parte da lua de mel. Eu assinava cheques, transferia valores, e cada vez que entregava mais um pagamento, recebia em troca apenas um obrigada frio, quase mecânico. Bianca se vangloriava com amigas sobre cada detalhe luxuoso do casamento, mas nunca mencionava minha ajuda. Para todos, era como se fosse mérito dela, fruto do trabalho e da posição da família. Uma noite, quando cheguei em casa exausta após resolver mais um contrato para o evento, Arthur me encontrou sentada no sofá, olhando para os comprovantes espalhados sobre a mesa. Você não precisa fazer isso, Ellen, ele disse, com a voz baixa, como quem carrega a culpa. Eles estão se aproveitando de você. Eu respirei fundo e respondi: eu sei, Arthur. Mas se isso é o que preciso fazer para conquistar o respeito deles, então que seja. Uma hora eles vão perceber que não estou aqui para tirar nada, mas para somar. Eu acreditava de verdade que o esforço poderia ser recompensado, que talvez, ao verem meu sacrifício, Viviane e Bianca abrissem espaço para me aceitar. Mas dentro de mim, uma dúvida já começava a nascer. Será que um dia aquelas pessoas viriam meu valor, ou eu estava apenas sendo usada como uma carteira ambulante, sem direito a reconhecimento? O pedido disfarçado de gentileza, naquela noite, não foi apenas um convite para participar de um casamento. Foi o início de uma armadilha que, pouco a pouco, começava a se fechar ao meu redor. Com o passar das semanas, percebi que cada centavo que eu colocava naquele casamento não era apenas um gasto, mas um elo a mais em uma corrente invisível que me prendia. Era como se cada recibo assinado fosse uma forma de me acorrentar à família de Arthur, mas não como membro, e sim como financiadora. E a pior parte era que eles sabiam disso. As visitas à casa de Viviane se tornaram frequentes, quase sempre acompanhadas de listas, contratos e novos orçamentos. Ela falava comigo com uma suavidade ensaiada, mas eu sentia a ponta do chicote escondida em cada palavra. Ellen, querida, encontrei um fornecedor que pode nos dar flores mais exclusivas, mas o valor é um pouco mais alto. Tenho certeza de que você entende a importância de não economizar em algo tão especial. Eu entendia, sim, entendia que a cada novo ajuste, minha boa vontade estava sendo explorada de maneira descarada. Bianca, por outro lado,
parecia se divertir com a situação. Ela desfilava pelas reuniões como se fosse uma rainha coroada, decidindo entre tons de dourado e prateado, sempre exaltando como o casamento seria o evento do ano. Uma tarde, durante a escolha do vestido, ouvi ela cochichando com uma amiga: "Graças a Deus Ellen é tão generosa. Eu jamais teria conseguido tudo isso sozinha." A frase parecia elogiosa, mas o tom carregava deboche, como se minha contribuição fosse apenas mais uma obrigação silenciosa. Eu tentava me convencer de que fazia aquilo para fortalecer laços, mas a cada dia me sentia mais deslocada. Durante um jantar com alguns familiares distantes, ouvi Viviane comentando: "Nossa família tem o privilégio de sempre manter padrões altos em nossas celebrações." Ela ergueu a taça de vinho, orgulhosa, mas não mencionou que a conta estava quase toda no meu nome. Senti o coração apertar. O silêncio me engolia, e o único som que ecoava era o da minha própria consciência perguntando por quanto tempo eu suportaria aquilo. Arthur notava meu cansaço. Ele me olhava como se quisesse pedir desculpas pelo peso que sua família colocava em minhas costas. Mas ao mesmo tempo, eu via a dificuldade que ele tinha em enfrentá-las. Muitas vezes, à noite, quando estávamos sozinhos, ele dizia: "Eu prometo que tudo isso vai valer a pena. Quando o casamento passar, as coisas vão mudar." Eu queria acreditar, mas dentro de mim crescia uma sensação de que estava apenas alimentando um poço sem fundo. O pior eram as pequenas humilhações públicas. Em uma das reuniões finais com o cerimonialista, Bianca soltou, em tom casual, mas alto o suficiente para todos ouvirem: "Ellen tem bom gosto, ainda bem, porque eu não suportaria um casamento simples." Todos riram, e eu sorri junto, engolindo a raiva. Por dentro, cada risada era como uma faca cravada em minha dignidade. Eu já não era uma convidada naquele evento, já era o pilar invisível que sustentava todo o espetáculo. Naquele momento, percebi que minha bondade tinha se transformado em uma armadilha. Não importava o quanto eu fizesse, nunca seria vista como parte da família. Eu era apenas o recurso, a garantia de luxo e perfeição. E quanto mais investia, mais distante ficava a possibilidade de ser respeitada. Era como se eu estivesse em um jogo em que as regras não eram minhas, mas a aposta, o preço, saía sempre da minha conta. E eu já sentia que, em breve, alguém mostraria com clareza que nunca houve espaço para mim naquela mesa, apenas para o meu dinheiro. O dia da última reunião antes do casamento chegou, e eu já estava exausta. Meu corpo parecia carregar o peso de cada cheque assinado, cada visita a fornecedores, cada olhar frio que fingia gratidão. Quando entrei na casa de Viviane naquela tarde, notei imediatamente que havia algo diferente no ar. A sala estava silenciosa demais, e apenas Viviane e Bianca me esperavam. Arthur não estava presente, e isso já me deixou em alerta. Viviane me recebeu com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem, mas seus olhos carregavam um brilho impaciente, quase de impaciência contida. "Ellen, que bom que veio", disse, oferecendo-me um assento. Sentei-me, tentando manter a postura tranquila, mesmo sabendo que algo estava prestes a acontecer. Bianca estava ao lado dela, com os braços cruzados, um ar de superioridade estampado no rosto. Foi então que Viviane deixou cair a máscara. "Sabe, querida, precisamos ser sinceras uma com a outra", começou, apoiando os cotovelos no braço da poltrona. "Você cumpriu o seu papel melhor do que eu imaginava. Graças a você, o casamento da Bianca será exatamente como sempre sonhamos." Ela fez uma pausa, inclinou a cabeça e completou: "Mas, para ser franca, não precisamos mais de você daqui em diante." Por um instante, pensei que tinha entendido errado. Olhei para ela, confusa, e perguntei: "Como assim não precisam mais de mim?" A resposta veio com a frieza de uma lâmina: "Eu só precisava de você para pagar tudo. Agora some." Bianca riu, como se estivesse presenciando uma cena divertida. Ellen. Não leve para o lado pessoal. Você foi útil, e isso já é muito mais do que esperávamos de você." Meu coração disparou, mas, por fora, permaneci imóvel. Era como se meu corpo tivesse congelado diante da crueldade nua e crua. Eu pensei em gritar,
pensei em jogar na cara delas tudo o que havia feito, cada esforço, cada sacrifício. Mas, naquele instante, uma calma estranha tomou conta de mim. Era como se minha mente tivesse entendido que lutar contra aquilo ali seria apenas me rebaixar ao nível delas. Foi nesse momento que Arthur entrou, surpreso ao perceber o clima pesado. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, olhando de mim para sua mãe. Viviane, sem hesitar, respondeu: "Nada demais, Arthur. Só estou explicando para Ellen que, a partir de agora, ela não precisa se preocupar mais com nada. O casamento já está resolvido." Ele me olhou, procurando respostas nos meus olhos, e eu apenas sorri. Foi um sorriso contido, sem alegria, mas cheio de algo que nem mesmo eu compreendia completamente. Talvez fosse dor, talvez fosse o início de algo mais profundo, a decisão de não me deixar quebrar. Levantei-me devagar, segurei minha bolsa e disse: "Entendi. Então não há mais nada para eu fazer aqui." Bianca ainda murmurou algo, mas eu não escutei. Arthur tentou me acompanhar, mas eu parei com um gesto suave da mão. "Fique, Arthur. Não quero que isso seja motivo de mais brigas entre vocês. Eu só preciso ir." Saí daquela casa com passos firmes, embora por dentro estivesse em pedaços. O ar frio da noite me envolveu, e só então percebi que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não chorei de arrependimento pelo dinheiro, mas pela confirmação brutal daquilo que sempre temi: eu nunca fui vista como parte da família. Naquela noite, deitada em minha cama, encarei o teto escuro e pensei em tudo que havia suportado. As palavras de Viviane ecoavam na minha mente como um veneno: "Eu só precisava de você para pagar tudo. Agora some." Mas, em vez de me destruir, algo dentro de mim começou a mudar. Era como se cada pedaço quebrado se juntasse novamente, formando algo mais forte. Eu não sabia como ainda, mas tinha certeza de que não ficaria calada. A rejeição cruel que sofri não seria o fim da minha história. Seria apenas o início da minha virada. Passei dias tentando organizar meus pensamentos depois daquela noite em que Viviane me descartou como se eu fosse apenas um objeto. A dor era profunda, mas havia também uma chama ardendo dentro de mim. Eu tinha duas escolhas: me encolher e aceitar a humilhação, ou erguer a cabeça e mostrar que não era tão fácil me apagar. E, pela primeira vez, comecei a pensar que talvez tivesse em minhas mãos o poder de virar o jogo. Naquela mesma semana, sentei sozinha no escritório e espalhei todos os comprovantes de pagamento sobre a mesa. Cada recibo, cada contrato, era uma lembrança do quanto eu havia investido naquele casamento. Enquanto observava aquela pilha de papéis, percebi algo que até então não tinha enxergado: tudo estava registrado em meu nome. Todos aqueles gastos não eram apenas sacrifícios esquecidos, eram provas concretas de que eu havia sustentado cada detalhe daquele espetáculo que eles tanto exaltavam. Arthur percebeu minha mudança de postura. Certa noite, quando me encontrou sentada no sofá, cercada pelos documentos, ele perguntou: "O que você está planejando, Ellen?" Eu respirei fundo e respondi: "Chegou a hora de mostrar quem realmente sou." Eles pensaram que poderiam me usar e depois me descartar, mas se esquecem de que cada passo que deram dependeu de mim. Não vou me vingar com raiva, Arthur, mas com a verdade. E vou deixar que a própria verdade destrua as máscaras deles. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então, para minha surpresa, sorriu de leve. "Sempre admirei a sua força. Se é isso que você quer, estou ao seu lado." Aquelas palavras me deram ainda mais certeza de que não estava sozinha. Pela primeira vez, Arthur não se escondeu atrás da sombra da mãe. Ele escolheu ficar comigo. A partir daquele momento, cada gesto meu foi calculado. Fiz cópias de todos os contratos e comprovantes, organizei-os em uma pasta elegante, como se fosse um presente. Mas não parei por aí. Descobri, com algumas ligações discretas, que Bianca tinha escondido dívidas pessoais do noivo, Ricardo. Cartões estourados, financiamentos atrasados, uma vida de aparência sustentada por buracos financeiros. Aquilo não apenas mostrava quem ela era de verdade, como revelava que o casamento não passava de uma farsa cuidadosamente maquiada.
Cada detalhe que eu reunia era como uma peça de um quebra-cabeça que, no final, formaria a imagem real daquela família que tanto me desprezava. Não precisava levantar a voz, não precisava discutir. Bastava esperar o momento certo para expor a verdade. Enquanto preparava tudo, uma paz estranha tomou conta de mim. Eu já não chorava, não tremia, não sentia o peso da rejeição. Pelo contrário, sentia-me mais forte do que nunca. Eu sabia que o casamento seria o palco da virada. E não seria preciso um escândalo da minha parte, bastaria entregar aquele presente para que tudo desmoronasse sozinho. Na noite anterior ao grande dia, olhei para Arthur e disse: eles pensam que venceram, mas não sabem que amanhã será o início do fim da farsa. Ele me abraçou, apertando-me contra o peito. Eu acredito em você, Ellen. Vamos mostrar a eles que não podem brincar com a sua dignidade. Adormeci naquela noite com o coração acelerado. Não de medo, mas de expectativa. O plano estava pronto, silencioso, elegante e certeiro. No fundo, eu sabia, nada seria mais devastador para eles do que a revelação pública de que todo aquele luxo tinha sido construído sobre a generosidade que tanto desprezaram. E eu seria responsável por puxar o fio que desmontaria toda a ilusão. O dia do casamento amanheceu como se a cidade inteira tivesse sido enfeitada para Bianca. Os jornais locais falavam do evento como se fosse uma coroação, e as redes sociais transbordavam de fotos da decoração luxuosa que já começava a circular antes mesmo da cerimônia começar. Eu sabia que tudo aquilo só existia porque eu havia bancado cada detalhe, mas agora observava de fora, quase como uma estranha. Vesti-me com calma, escolhendo um vestido sóbrio, elegante, sem extravagâncias. Não precisava competir com ninguém, minha força estaria no silêncio e na forma como eu apareceria ao lado de Arthur. Quando chegamos à mansão de Viviane, o lugar parecia uma fortaleza de ostentação. Luzes decorativas iluminavam o jardim, mesas impecavelmente postas e uma orquestra afinava seus instrumentos para receber os convidados. O som dos risos, o estalar das taças e os flashes das câmeras criavam uma atmosfera ensaiada, quase artificial. Ao atravessar o portão de ferro, senti os olhares recaírem sobre mim. Muitos não esperavam que eu tivesse coragem de aparecer depois de tudo o que havia acontecido. Caminhei de cabeça erguida, com Arthur ao meu lado, e pude ouvir os cochichos discretos. Ela veio mesmo, olha só, achei que tivesse sido afastada. Senti o coração acelerar, mas mantive o sorriso sereno. Meu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Viviane me viu antes que eu pudesse chegar ao salão principal. Seu rosto endureceu como pedra. Ela se aproximou, mantendo o tom educado apenas por causa dos convidados. Ellen, disse, quase entre os dentes, não esperava vê-la aqui. Eu a encarei nos olhos e respondi com suavidade, afinal, é um momento importante para a família, não é? O veneno em sua expressão era impossível de disfarçar. Bianca, por sua vez, parecia nervosa. A noiva que deveria brilhar naquela noite se inquietava sempre que nossos olhos se cruzavam. Era como se pressentisse que minha presença não era apenas simbólica. Eu percebia seus sussurros apressados com as amigas, seus olhares em direção ao noivo, como se tentasse se convencer de que nada poderia dar errado. Arthur se manteve firme ao meu lado. Em vários momentos, apertou minha mão discretamente, como se dissesse sem palavras que eu não estava sozinha. Isso me dava força para sustentar a calma diante de tantos olhares de julgamento. Enquanto a cerimônia seguia seu curso, eu observava tudo em silêncio. O cortejo impecável, o vestido luxuoso de Bianca, os convidados aplaudindo como se assistissem a um espetáculo. Eu via cada detalhe e lembrava do preço que havia pago para aquilo existir. Mas não sentia raiva, sentia apenas a certeza de que a verdade estava prestes a ser revelada. Quando o padre começou a falar sobre a união e o amor verdadeiro, notei Ricardo, o noivo, olhando para Bianca com admiração. Ele não fazia ideia da mulher com quem estava prestes a se casar. E, naquele momento, tive certeza de que minha decisão de expor tudo não era apenas uma resposta às humilhações que sofri, era também uma forma de libertar aquele homem de um destino baseado em mentiras. A cada minuto, a expectativa crescia dentro de mim.
Eu sabia que a hora certa estava se aproximando. Não havia pressa, porque a força do meu plano estava justamente na paciência. O grande dia deles se tornaria, sem que imaginassem, o palco da minha vitória silenciosa. Eu podia sentir no ar, o momento estava chegando. E quando chegasse, nenhuma máscara, nenhum sorriso ensaiado, nenhuma ostentação seria capaz de esconder a verdade. Quando o jantar terminou e os convidados se dirigiram para a área onde os presentes seriam entregues, senti o frio na barriga de quem se aproxima do ponto sem retorno. O salão estava repleto de caixas elegantes, embrulhadas em papéis brilhantes, laços enormes e cartões cheios de elogios. Cada presente parecia ser mais luxuoso do que o outro: viagens, joias, ações em empresas. Mas nenhum deles carregava o peso do que eu estava prestes a entregar. Arthur segurou minha mão com firmeza. "Está pronta?" perguntou em um tom baixo, quase um sussurro. Eu assenti, respirando fundo. Caminhamos juntos até a frente do salão, onde Bianca e Ricardo recebiam os convidados com sorrisos. O olhar de Viviane me queimava como fogo, mas não dei a ela o gosto de uma reação. Mantive-me calma, serena, como se nada pudesse me abalar. Quando chegou a minha vez, entreguei a Ricardo uma pasta discreta, revestida em couro. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. "Não é comum ver um presente assim", disse, rindo levemente, sem saber do que se tratava. Bianca tentou intervir, colocando a mão sobre o braço dele. "Deixe para abrir depois, amor." Mas Ricardo, curioso, abriu diante de todos. O silêncio que tomou o ambiente foi quase palpável. Ele começou a folhear os documentos, e sua expressão mudou rapidamente. Primeiro, confusão. Depois, choque. E, por fim, incredulidade. Eram todos os comprovantes de pagamento do casamento, decoração, buffet, flores, músicos, até a viagem de lua de mel. Tudo estava em meu nome. Eu não precisei dizer nada, os papéis falavam por si. Ricardo levantou os olhos para Bianca, que estava lívida, tentando encontrar palavras. "É isso mesmo?" perguntou, a voz carregada de desconfiança. Bianca gaguejou. Não é bem assim, eu ia te explicar." Mas antes que ela pudesse completar, ele virou mais algumas páginas e encontrou o que eu havia incluído como peça final: os relatórios de suas dívidas escondidas. Cartões de crédito no limite, empréstimos não pagos, parcelas atrasadas. Os convidados começaram a cochichar, a orquestra parou de tocar por alguns instantes, e o clima de glamour foi substituído por uma tensão insuportável. Bianca tentou rir, mas sua voz tremeu. "Isso é um mal-entendido, alguém está tentando me prejudicar." Eu apenas a encarei em silêncio, meu sorriso discreto sendo a única resposta. Viviane, desesperada, deu um passo à frente. "Ricardo, não dê ouvidos a isso. É apenas uma tentativa de sabotar o casamento. Essas informações não significam nada." Mas Ricardo não parecia disposto a acreditar. Ele fechou a pasta devagar, respirando fundo, como se precisasse de tempo para absorver o que havia acabado de descobrir. Arthur, ao meu lado, quebrou o silêncio com firmeza. "Tudo o que está aí é verdadeiro." Durante meses, Ellen sustentou cada detalhe deste casamento, sem jamais receber reconhecimento. E Bianca, ela mentiu para você, escondeu dívidas e deixou que tudo fosse construído sobre falsidades. Um murmúrio percorreu o salão, e eu podia ver nos olhos de Ricardo que sua confiança estava se quebrando diante de todos. Bianca tentou segurar sua mão, mas ele a afastou com um gesto brusco. Naquele instante, não precisei dizer nada. O presente que entreguei não era apenas um pacote de documentos, era verdade nua e crua, despida de todo o brilho falso que aquela família tentará exibir. E não havia como fugir dela. Eu senti o peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não era eu quem estava sob julgamento. Eram eles. Quando Ricardo fechou a pasta e olhou para Bianca, o salão inteiro pareceu prender a respiração. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo no peito. Ele respirou fundo, encarou a noiva e disse, com a voz firme e carregada de decepção: "Se nem o seu casamento é verdadeiro, por que eu deveria acreditar no seu amor?"
As palavras caíram como um trovão, ecoando entre os convidados. Bianca empalideceu, tentando se recompor. Ricardo, eu posso explicar. Não é o que parece, eu. Mas ele não deixou que terminasse. Não é o que parece? Você construiu esse casamento inteiro em cima de mentiras, usou a generosidade da Ellen como se fosse sua, e ainda escondeu dívidas de mim. Isso não é amor, é oportunismo. Os murmúrios começaram a crescer, como uma onda que invadia cada canto do salão. Viviane, desesperada, tentou retomar o controle. Ricardo, não seja precipitado. As pessoas estão aqui, tudo já está pronto. Não vamos transformar um mal-entendido em escândalo. Ele a olhou com frieza. Com todo o respeito, senhora Viviane, a precipitação foi sua ao permitir que sua filha me enganasse. Não haverá casamento. As palavras dele foram definitivas. O salão mergulhou em choque. Alguns convidados se levantaram, outros sussurravam entre si, e fotógrafos, que antes registravam sorrisos ensaiados, agora buscavam capturar a queda de uma família que sempre se orgulhara das aparências. Bianca desabou em lágrimas, ajoelhando-se diante de Ricardo. Por favor, não faça isso, eu te amo. Não me deixe assim. Mas ele se afastou, como se cada lágrima fosse apenas mais uma tentativa de manipulação. Se tivesse amor, não precisaria de mentiras para me prender. Ele saiu, deixando a noiva sozinha, exposta e humilhada diante de todos. Viviane perdeu a compostura pela primeira vez. Aproximou-se de mim, os olhos faiscando de ódio. Você armou tudo isso, sua ingrata. Eu a encarei, sem desviar o olhar. Não armei nada. Apenas entreguei a verdade. Foram vocês que cavaram o próprio buraco. Arthur se colocou imediatamente ao meu lado, erguendo a voz diante de todos. Chega, mãe. Ellen não é sua inimiga. Você só colhe hoje o que plantou durante anos, arrogância, manipulação e desprezo. Foi como se um feitiço tivesse se quebrado. Todos os olhares antes submissos à presença de Viviane agora a encaravam com julgamento. O prestígio dela, construído ao longo de tantos anos, começava a desmoronar diante de cada sussurro, cada foto tirada em segredo. As consequências foram rápidas. Bianca, desolada, passou semanas isolada, sem conseguir encarar os amigos ou a sociedade que tanto prezava. Seu noivado se desfez de maneira pública e irreversível, e as dívidas que tentará esconder a deixaram em uma situação financeira crítica. Viviane, por sua vez, viu seu império de reputação ruir. Ninguém mais a via como a dama imponente das festas luxuosas, mas como a mulher que permitiu que a filha enganasse um noivo e explorasse a nora. Seu círculo social encolheu da noite para o dia. Arthur tomou sua decisão ali mesmo, diante de todos, escolheu ficar ao meu lado. Nunca mais vou permitir que alguém te desrespeite dessa forma, disse, com a voz firme. Naquele instante, eu senti que finalmente tinha o marido livre das correntes que a mãe havia colocado nele. A partir daquele dia, ele não era mais o filho obediente de Viviane, mas o homem que decidiu viver a própria vida comigo. E eu? Eu saí daquela mansão com a cabeça erguida, de mãos dadas com Arthur. Não precisava gritar, não precisava me justificar. Minha maior vitória foi não ter me deixado destruir, ter mostrado que minha dignidade não estava à venda. A rejeição cruel que sofri havia se transformado na arma que revelou quem realmente eles eram. Enquanto caminhava para fora, ouvindo os ecos da confusão atrás de mim, percebi que aquele capítulo da minha vida havia se fechado. Bianca ficou com as lágrimas, Viviane com a ruína do orgulho, Ricardo com a liberdade de não viver em uma mentira. E eu fiquei com o que sempre busquei, respeito, liberdade e a certeza de que, mesmo em meio às maiores humilhações, é possível se reerguer ainda mais forte. Naquela noite, ao olhar para Arthur ao meu lado, percebi que não havia perdido nada. Pelo contrário, havia conquistado tudo o que realmente importava, minha voz, minha força e a vitória silenciosa de provar que ninguém pode apagar quem sabe o próprio valor. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião,
Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!